Olá, queridos irmãos, eu sou a Brigitte, trabalhadora da Sociedade Espírita Laços Eternos de Cidreira, e estamos aqui mais uma vez para que possamos refletir juntos sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Aproveitando esses recursos tecnológicos que fazem com que nos aproximemos mais através desta aparelhagem, sintam-se todos abraçados por nós com um afetuoso carinho e que a paz do Mestre amigo Jesus possa encontrar-se em todos os lares e que estas palavras possam calar fundo em nossos corações e que a gente possa vivenciá-las, acima de tudo, nos nossos momentos, no nosso dia a dia. Escolhemos então esta passagem, mas em especialmente os itens o ódio e a vingança. O ódio, meus irmãos, segundo o espírito Fenelon, na cidade de Bordeaux, lá no ano de 1861, nos diz o seguinte: que ele provém da condição inferior em que ainda se encontra o homem. Nós ainda estamos neste planeta, na segunda escadinha de evolução, passando para a terceira, nesse momento de crise, de confusão, né, de transição, nós estamos entrando, né, no terceiro degrauzinho, que é o planeta de regeneração. Mas trazemos muito ainda desses sentimentos inferiores. Todos nós trazemos. E o ódio é um desses sentimentos. Também diz o espírito Fenelon que o orgulho, que chaga terrível que ainda impera em nosso ser, né? Ele que nos impede de ver naquele que nos inspira ódio, né? Alguém que é merecedor, primeiro do nosso perdão e depois da nossa piedade, né? E talvez da nossa cooperação, do nosso auxílio. Lá o Emmanuel, em Consolador, no livro Consolador, na questão 339, o Emmanuel nos diz o seguinte, que o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Muito interessante as palavras do sábio Emmanuel, hein? O ódio é o germe do amor que foi sufocado. Todos nós trazemos esse germe do amor dentro do nosso coração. Quando nós fomos criados puros, simples e ignorantes pelo nosso Criador, lá estava a centelha do amor dentro de nós, o germe do amor. No decorrer das nossas existências, ou nós cultivamos este germe, ou nós sufocamos. E quando nós sufocamos o germe do amor, nós transformamos ele em ódio. E aí acabamos desvirtuando esse nosso coração, porque não conseguimos aplicar as palavras que o nosso mestre nos trouxe há 2000 anos atrás, nos lembrando, nos reavivando essa centelha divina que estava lá no nosso inconsciente, no nosso coração, para que nós devamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E continua então o Emmanuel nos dizendo que só a evangelização poderá conduzir as criaturas a um plano superior da compreensão. Está lá na questão 339 do livro Consolador. E essa evangelização, meus queridos, passa pelo evangelho no lar, a importância de fazermos evangelho no lar, né? Vocês sabem aquele ditado popular que as nossas vós nos diziam? Pedra mole em água funda, tanto bate até que fura? Pois é. De tanto nós ouvirmos o evangelho no dia determinado para nosso lar, para nossa casa, semana após semana, ano após ano, não é possível
que aquelas palavras, alguma coisa não adentre o nosso coração. Não é possível que nós não aprendamos e não pratiquemos alguma coisa do que está ali. Então, é a importância do Evangelho no lar. Além do que a equipe do Evangelho no lar presente na nossa casa, nos protegendo, nos amparando, nos auxiliando, né? E assim nós vamos nos evangelizando. E aqui, quando se fala em evangelização, não estamos falando apenas evangelização espírita, mas evangelização para o bem, evangelização com os ensinamentos que o nosso mestre veio há mais de 2000 anos aqui nos ensinar. Quem odeia, meus queridos, afasta-se de Deus. E quem ama, aproxima-se dele. A principal vítima do ódio quem é? Nós mesmos. Quem alimentamos esse sentimento, não é mesmo? Por quê? Porque quem alimenta o ódio está se envenenando, está adoecendo a alma e, por consequência, acaba adoecendo o corpo. E nós não vamos conseguir chegar a Deus, a Jesus, se nós estivermos com ódio em nossos corações, né? Precisamos amar o nosso próximo obrigatoriamente para podermos chegar a Deus. Aí vem-nos aquela reflexão: mas como que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou amar alguém que me fez tanto mal, que me prejudicou? Como eu vou amar aquele que tirou a vida, que assassinou um ente querido meu, um amor da minha vida? Como é que eu posso amar alguém que entrou dentro da minha casa e furtou meus bens que com tanto sacrifício eu tive para adquirir? E assim por diante, tantas situações. Como eu vou amar alguém que eu confiava tanto e me traiu, né? Aí, queridos, a gente precisa fazer o exercício. Não se deixa de odiar de um dia para o outro alguém. O deixar de odiar é um exercício constante, de dia após dia, de alimentar no nosso coração, no nosso cérebro, esse sentimento. Tentar enxergar naquele ser que nós odiamos alguma coisa de bom que ele tenha, porque todos nós temos coisas boas. Tentar enxergar naquele ser alguém extremamente adoecido da alma, do espírito, e que precisa de compaixão, por isso que cometeu esse comportamento tão errôneo conosco. E assim, se a gente for alimentando esses sentimentos na nossa mente, trocando aquele sentimento de raiva, de ódio, por esse tipo de sentimento a cada vez que ele vem à nossa mente, fazendo este exercício, né, devagarzinho, dia após dia, de repente nós vamos observar que esse sentimento não se torna tão mais insistente e não tão mais intenso. Ele vai diminuindo a sua intensidade. Nós vamos percebendo que essa intensidade de tamanho ódio que nós sentimos acaba sendo menor, acaba se intensificando em um sentimento de piedade, até de pena, né? Por aquele ser. Quantas vezes nós, assistindo a televisão, a gente vê aqueles programas assim, de que os advogados, isso agora está bastante, não digo na moda, mas é uma prática que está acontecendo bastante agora. Graças a Deus que o mundo já está tendo essas pequenas modificações, de que a vítima é levada à frente do seu algoz na cadeia para perdoá-lo, mas para que isso aconteça ele precisa estar preparado, né? Ambos estarem preparados. Então existe toda uma preparação ali psicológica.
E aí é extremamente emocionante para quem assiste, para quem vê isso, quando a vítima chega e olha bem para aquele que praticou aquele ato e diz assim: eu te perdoo. Certa vez nós assistimos uma mãe olhando para o assassino do seu filho e dizer: eu te perdoo por tu ter tirado a vida do bem mais precioso que eu tinha neste mundo, que era o meu filho. Vejam bem. Mas ela falava e nos passava essa sensação de perdão. E aí ela foi conversando com aquele ser naquilo que nós chamamos hoje na doutrina de doutrinação. Ela foi falando de amor transcendental, de amor de Deus, e que este perdão vinha de dentro dela e que ela demorou para passar, né, aquele sentimento de ódio que hoje ela não tinha, que ela compreendia as coisas que estavam acontecendo e que ela tinha esse sentimento de perdão por ele. Ele foi amolecendo, gente, porque a princípio ele se botou numa defensiva. Ele foi amolecendo, foi amolecendo. Ele teve uma crise de choro na frente dela e pediu para dar um abraço nela. Foi emocionante, emocionante. Nesta vida, duas criaturas resgataram, se perdoaram. Não precisou que fossem para o lado de lá, num sofrimento, para que pudessem se perdoar. Então, a lei divina de amor, que é uma lei divina, né? Ela determina que a gente precisa amar a todos indistintamente. Não conseguimos ainda. Ainda a gente passa assim por alguém e diz: ai, que antipática aquela mulher, aquela pessoa, né? A gente convive nos nossos grupos sociais e a gente ainda discrimina por antipatias, por coisinhas pequenas, né? Uma pessoa que a gente às vezes nem conviveu e de repente a gente vai conviver com aquele ser, com aquela pessoa e nos deparamos com uma criatura maravilhosa que muitas vezes a gente não deu chance, não deu tempo de conviver com aquela pessoa e a gente já vai fazendo uma pré um pré-julgamento daquele ser, né? E nos diz também que para que a gente possa amar, né, a todos indistintamente, nós precisamos enxergar além das aparências, né? Nós precisamos enxergar o ser humano como um ser divino. E o que acontece então com aqueles todos que violam a lei de amor? Nós todos, né, que violamos essa lei de amor, que é a lei que gera o nosso mundo, né? Todos nós que violamos e viemos violando essa lei do amor, né? Nessas reencarnações, né? De reencarnações em reencarnações, né? Diz lá o Evangelho que ocorrerão corrigendas necessárias, corrigendas duras, através de provas, de expiações, nesta ou noutras vidas, até que a gente amoleça o nosso coração. E aí nós não sabemos, muitas vezes, por que nós estamos sofrendo tanto. Por que eu estou sofrendo tanto que um ente querido meu está com uma doença terrível, uma doença terminal, e eu queria que essa criatura não sofresse também, então através de quem eu amo muito, eu acabo sofrendo muito mais do que fosse eu que estivesse doente. Porque as coisas não dão certo nunca para mim, nada dá certo. E eu sofro imensamente nessa vida, em todos os departamentos, sejam lá materiais, morais, né? É para que eu aprenda a ser menos orgulhoso, para que eu seja mais humilde, para que eu baixe o meu tupete e aprenda a perdoar e amar. Porque lá atrás, ou talvez bem pertinho aqui, eu ainda não consegui. Então a corrigenda é através da dor. Precisamos passar pela dor. E a dor, meus queridos, amolece sim. Ou como amolece o nosso coração, amolece os nossos sentimentos. A gente está vendo agora aqui, nesse momento de pandemia, né?
Como está amolecendo o coração de muitos. Tem gente que ainda não foi tocada, né? Mas como está amolecendo o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas estão se modificando para melhor. Quantos e quantos perderam, assim, não um, mas vários elementos da família, vários amores nessa situação. E hoje refletem muito sobre a vida, né? Refletem muito sobre o seu comportamento que tiveram até aqui, né? Vamos falar então de vingança, porque a vingança é as nossas atitudes em relação ao ódio. Então a vingança é um remanescente dos nossos costumes bárbaros, lá daquela época lá, da Idade das Cavernas e vem vindo na Idade Média, né? Mas que graças a Deus tende a desaparecer entre nós em futuro bem próximo, né? Porque é uma barbárie a vingança, né? Diz lá Júlio Olivier em Paris, no ano de 1862, no nosso Evangelho, que vai desaparecer. E a gente já está começando a perceber que bem menos pessoas estão dispostas a se vingar do que era há uns tempos atrás, né? E a vingança, então, como sendo um índice de atraso moral do ser humano, ela é completamente contrária à lei de justiça, de amor e de caridade, né, meus irmãos? E o comportamento vingativo, ele ataca também não só aquele que nós vamos nos vingar, ele ataca a nossa vida física. Conversando esses dias no nosso grupo de estudos do Evangelho, uma companheira nossa nos contou que ela estava conversando com alguém, né, sobre o espiritismo e dando uns pareceres, né, que a pessoa precisava se voltar mais ao Evangelho, ler mais as passagens do Evangelho, colocar mais amor no seu coração, né, se tornar mais dócil, aquela coisa toda. E aí, de repente, ela percebeu que não estava entrando nada no coração daquele ser. E aí ela chegou e disse assim a pessoa que estava conversando com ela: eu acho que eu vou procurar uma outra coisa mais forte. Eu vou mandar fazer um trabalho. E aí a companheira disse: eu já entendi tudo. Ela vai mandar fazer um trabalho para se vingar daquilo que eu estava dizendo exatamente o contrário para ela perdoar, para ela compreender, né? Para ela aceitar, para talvez ela transformar isso tudo, né? Que está acontecendo em um outro sentimento. Aí ela disse: eu tenho dois caminhos. Ou eu falo para ela, né, o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre essa questão, ou então eu largo mão dessa criatura e não digo mais nada. Aí ela escolheu a primeira. E ela disse: minha querida, olha o que eu vou te dizer se você escolher esse caminho da vingança através daquilo que tu estás pensando. Só pelo fato de tu estares pensando em te vingar, já é um problema muito sério para ti. Agora, praticar essa vingança é pior ainda. Porque tudo que tu fizeres lá para o teu irmão vai voltar em dobro para ti. É a lei do retorno. Pode até, de repente, tu perceber que alguma coisa pode desestabilizar essa pessoa, se ela estiver vibrando nessa faixa, né, desequilibrada, mas acaba voltando para ti. É a lei da colheita. Porque tu estás plantando tempestade. E tu vais colher furacões. Não faz isso para tua vida. Se até agora as coisas não estão bem, procura modificar isso. Reflete por que está acontecendo isso tudo contigo. Te interioriza, veja que essa pessoa está agindo dessa forma com você. Te senta, dialoga com ela, né? Não usa da agressividade nem da vingança. E a outra pessoa ficou pensativa. Ela não sabe se ela procurou a vingança ou não, mas ficou pensativa. Aquela pessoa que se vinga, ela vai se envenenando, e no seu coração, aos pouquinhos, vai formando como que eu digo coração no sentido figurado, né, meus irmãos? Vai se formando
uma capa venenosa e que com o tempo os órgãos do seu corpo vão adoecendo. O seu corpo físico sofre e adoece. E aí a gente não sabe por quê. Aí a gente não consegue compreender. Mas aquela pessoa estava tão bem e teve um infarto assim, morreu de uma hora para outra. É claro, né, meus irmãos, que nem todo infarto é isso, né? Tem situações e situações, né? Mas a gente pode pensar, sim, que o ódio é um causador. Aquele que não aprendeu a perdoar. Não é mesmo? Outra coisa que nós precisamos também pensar, né? Que esse perdão, ele não pode ser da boca para fora. Então digo para todo mundo, mas eu perdoei o fulano, mas pode ficar tranquilo. Hipocrisia, mentira. Eu estou escamoteando, estou ocultando a serpente que está lá dentro do meu coração, bem escondidinha. Talvez até para mim mesmo, né? Mas quando chega assim naquela oportunidade e eu fico sabendo que aquela pessoa acabou tendo alguma coisa na sua vida que ela está passando por uma dificuldade ou está acontecendo algo na sua vida assim, que ela passa um sofrimento, a primeira reação, a primeira coisa que me vem à cabeça, bem feito, merece. Esse é o perdão hipócrita, né? Escamoteado, escondido. Porque se realmente eu perdoei, eu não faço esse tipo de comentário, nem tenho esse pensamento. Eu tenho um pensamento de piedade. Coitada daquela criatura, mas tá passando, tá enfrentando isso, né? Será que de repente eu não tenho alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo? Não é mesmo? E tem aquele, então, que a vingança é tão sutil, que vai pelas beiradas, assim, pelas sombras, né? Começa denegrindo a imagem da pessoa, começa na fofoca, né? Fazendo aquelas mentiras. Hoje a gente chama de fake news, né? Mas sempre existiu. Então, vai ali, ó, fulano, aquele lá não vale nada, né? E aí começa minando, né, para os outros a imagem daquele ser, com mentiras, inclusive, né? Minando a honra, fazendo intrigas, intrigando parentes, intrigando pessoas. Então, isso é uma vingança sórdida, né? Que muitas vezes a gente utiliza desses artifícios, meus queridos, não é mesmo? Mas com certeza, meus irmãos, o tempo fará com que nós nos modifiquemos. E não adianta a gente dizer, não, mas eu não faço assim, eu já estou. A gente às vezes pensa assim, porque senão nós não estaríamos neste planeta ainda. E é necessário, é obrigatório que nós comecemos a modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nos policiarmos, a lutarmos contra esses primarismos, a lutarmos contra os nossos pequenos ódios, porque quando a gente fala em ódio, muita gente pensa, mas eu não odeio ninguém, pensa naqueles ódios mortais. Não, são os pequeninos ódios. O ódio daquele que vive junto conosco dentro de casa, que de repente nos disse um monte de desaforo e eu naquele momento fiquei emburrado, fiquei possuído, bati as portas, entrei dentro do quarto, me fechei lá dentro e comecei a minar meu pensamento, minha cabeça, ruminando coisa ruim para aquela pessoa. E isso é um pequeno ódio. E que depois vai fazer mal para mim mesmo, né? E que nós não possamos perder essa oportunidade, né? Não deixemos passar a oportunidade que a todo momento Deus está colocando no nosso caminho, de pessoas difíceis, para que a gente aprenda a lidar com elas, das pessoas que nós tivemos situações de dificuldades no passado, que agora
nos clamam, nos chamam, né, a nossa atenção, que são aquelas que nós temos tanta antipatia nessa vida e que nós precisamos trocar esse sentimento de antipatia por um outro tipo de sentimento, né? Eu não digo que seja um amor, mas um sentimento de auxílio, de caridade para esse ser, né? É urgente a nossa mudança de comportamento para que a gente possa vivenciar uma próxima reencarnação, ou talvez nessa mesmo, um mundo melhor, para que a gente não tenha que vivenciar essas pandemias novamente, ou talvez coisa pior do que uma pandemia, meus queridos. Porque se a gente não aprender pelo amor, vai ter que aprender pela dor, né? É necessário. E somente a fé numa vida futura, né, e na justiça divina de que Ele é quem vai ser aquele que vai decidir qual é o caminho de cada um. Não somos nós nos vingando, né? Confiando em Deus, confiando na justiça divina, confiando na vida eterna e que vem e vem, né? Mais e mais, nós vamos compreendendo que a gente precisa relevar, esperar, aguardar, não nos revoltarmos, não nos odiarmos, né? E fazermos a nossa parte aqui. Precisamos lançar um olhar adiante, não só agora no presente, lançar um olhar no futuro. Quanto mais nos elevarmos pelo nosso pensamento acima da vida material, tanto menos nós nos magoaremos com as coisas da terra. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, meus queridos irmãos, refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos pequeninos ódios, a nossa convivência dia a dia, e que a gente lute, a gente batalhe para modificar essas nossas imperfeições, para termos um mundo melhor. Um grande abraço afetuoso a todos vocês e até a próxima vez. Que assim seja.